Controle médico ocupacional de exposição a níveis de pressão sonora elevados. Este anexo estabelece diretrizes para avaliação e controle médico ocupacional da audição de empregados expostos a níveis de pressão sonora elevado. Devem ser submetidos a exames audiométricos de referência e sequenciais todos os empregados que exerçam ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora estejam acima dos níveis de ação, conforme informado no PGR da organização, independentemente do uso de protetor auditivo. Compõe os exames audiológicos de referência e sequenciais, anamnese clínico-ocupacional, exame otológico, exame audiométrico, realizado segundo os termos previstos neste anexo, outros exames audiológicos complementares solicitados a critério do médico. Exame audiométrico. O exame audiométrico é realizado em cabine audiométrica cujos níveis de pressão sonora não ultrapassem os níveis máximos permitidos, de acordo com a norma técnica ISO 8253, dígito 1. Nas empresas em que exigir ambiente acusticamente tratado, que atenda às normas técnicas ISO 8253, dígito 1, a cabine audiométrica poderá ser dispensada. O audiômetro deve ser submetido a procedimento de verificação e controle periódico do seu funcionamento, incluindo aferição acústica anual, calibração acústica, sempre que a aferição acústica indicar alteração, quando houver recomendação de prazo pelo fabricante, ou a cada 5 anos, se não houver indicação do fabricante. E, por último, a aferição biológica, precedendo a realização de exames audiométricos. Os procedimentos constantes das alíneas A e B acima devem seguir o preconizado na norma técnica ISO 8253, dígito 1, e os resultados devem ser incluídos em certificado de aferição e ou calibração que acompanhar ao equipamento. Na impossibilidade de realização de exame audiométrico, nas condições previstas no item 3.1, o responsável pela execução do exame avaliará a viabilidade da sua realização em ambiente silencioso, por meio de exame audiométrico em 2 indivíduos, cujos limiares auditivos sejam conhecidos, detectados em exame audiométricos de referência atuais e que não haja diferença de limiar auditivo em qualquer frequência em qualquer um dos 2 indivíduos examinados, acima de 5 dB NA, nível de audição em decibéis. O exame audiométrico deve ser executado por médico ou fonoaudiólogo, conforme resoluções dos respectivos conselhos federais profissionais. O empregado deve permanecer em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas até o exame audiométrico. O resultado do exame audiométrico deve ser registrado e conter, no mínimo, nome, idade, CPF e função do empregado, razão social da organização e CNPJ ou CPF, tempo de repouso auditivo cumprido para a realização do exame audiométrico, nome do fabricante, modelo e data da última aferição acústica do audiômetro, traçado audiométrico e símbolos conforme indicado neste anexo, nome, número de registro no Conselho Regional e assinatura do profissional responsável pelo exame audiométrico. O exame audiométrico deve ser realizado sempre pelas vias aéreas nas frequências 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. No caso de alteração detectada pelo teste de via aérea, a audiometria deve ser realizada também por via óssea, nas frequências de 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz. Ou ainda segundo a avaliação do profissional responsável pela execução do exame. Segundo a avaliação do profissional responsável no momento da execução do exame, podem ser determinados os limiares de reconhecimento de fala, LRF. Periodicidade dos exames audiométricos. O exame audiométrico deve ser realizado no mínimo na admissão, anualmente, tendo como referência o exame da linha A acima, e na demissão. Na demissão, pode ser aceito o exame audiométrico realizado até 120 dias antes da data da finalização do contrato de trabalho. O intervalo entre os exames audiométricos pode ser reduzido a critério do médico do trabalho responsável pelo PCMSO. O empregado deve ser submetido a exame audiométrico de referência e a exames audiométricos sequenciais na forma descrita nos subitens seguintes. O exame audiométrico de referência é aquele com o qual os exames sequenciais serão comparados e que deve ser realizado, quando não houver o exame audiométrico de referência prévio ou quando algum exame audiométrico sequencial apresentar alteração significativa em relação ao exame de referência. Exame audiométrico sequencial é aquele que será comparado com o exame de referência e se aplica a todo empregado que já possua um exame audiométrico de referência prévio.
Interpretação dos resultados dos exames audiométricos. São considerados dentro dos limites aceitáveis, para efeito deste anexo, os casos cujos audiogramas mostrem limiares auditivos menor ou igual a 25 dB em todas as frequências examinadas. São considerados sugestivos da perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevado, PAIMPSE, os casos cujos audiogramas nas frequências 3000 e ou 4000 e ou 6000 Hz apresentem limiares auditivos acima de 25 dB e mais elevados do que nas outras frequências testadas, estando essas comprometidas ou não, tanto no teste de via aérea quanto de via óssea, em um ou em ambos os lados. Não são consideradas alterações sugestivas de PAIMPSE aquelas que não se enquadrem nos critérios definidos no item acima. São considerados sugestivos de desencadeamento da PAIMPSE os casos em que os limiares auditivos em todas as frequências testadas nos exames audiométricos de referência e no sequencial permaneçam menores ou iguais a 25 dB, mas a comparação do audiograma sequencial com o de referência mostra evolução que preencha um dos critérios abaixo. A. A diferença entre medidas aritméticas dos limiares auditivos nos grupos de frequência 3000, 4000 e 6000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB. B. A piora em pelo menos uma das frequências de 3000, 4000, 6000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB. São considerados também sugestivos de desencadeamento da PAIMPSE os casos em que apenas o exame audiométrico de referência apresente limiares auditivos em todas as frequências testadas menores ou iguais a 25 dB e a comparação de audiograma sequencial com o de referência preencha um dos critérios abaixo. A. Diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos nos grupos de frequência 3000, 4000 e 6000 iguala ou ultrapassa 10 dB. B. A piora em pelo menos uma das frequências de 3000, 4000 ou 6000 Hz iguala ou ultrapassa 15 dB. São considerados sugestivos de agravamento da PAIMPSE os casos já confirmados em exame audiométrico de referência e nos quais a comparação dos exames audiométricos sequencial com o de referência mostra a evolução que preenche um dos critérios abaixo. A. Diferença entre as médias aritméticas dos limiares auditivos em grupos de frequência de 500, 1000, 2000 Hz ou no grupo de frequência de 3000, 4000, 6000 Hz iguala ou ultrapassa 10 dB. B. A piora em uma das frequências isoladas iguala ou ultrapassa 15 dB. Para fins deste anexo, o exame audiométrico de referência deve permanecer como tal até que algum dos exames audiométricos sequenciais demonstre desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE. O exame audiométrico sequencial que venha demonstrar desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE passará a ser, a partir de então, o novo exame audiométrico de referência. O diagnóstico conclusivo e diagnóstico diferencial e a definição de aptidão para a função ou atividade na suspeita de PAIMPSE são atribuições do médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Devem ser motivo de especial atenção empregados expostos a substâncias ototóxicas e ou vibração, de forma isolada ou simultânea à exposição de ruído potencialmente nocivo à audição. A PAIMPSE por si só não é indicativa de inaptidão para o trabalho, devendo levar em consideração a análise de cada caso, além do traçado audiométrico ou da evolução sequencial dos exames audiométricos, os seguintes fatores: a história clínica ocupacional do empregado, o resultado da otoscopia e de outros testes audiológicos complementares, a idade do empregado, tempo de exposição pregressa e atual a níveis de pressão sonora elevados, os níveis de pressão sonora que o empregado está ou esteve exposto no exercício do trabalho, a demanda auditiva do trabalho ou da função, a exposição não ocupacional a níveis de pressão sonora elevado, exposição ocupacional a outros agentes de risco do sistema auditivo, a exposição não ocupacional de outros agentes do risco do sistema auditivo, a capacitação profissional do empregado examinado, os programas de conservação auditiva, às quais tem ou terá acesso o empregado. No caso de desencadeamento ou agravamento de PAIMPSE, conforme critérios deste anexo, o médico do trabalho responsável do PCMSO deve definir a aptidão do empregado para a função, incluir, no caso, no relatório
analítico do PCMSO, participar da implementação, aprimoramento e controle de programas que visem a conservação auditiva e preservem da progressão da perda auditiva do empregado acometido e de outros expostos a riscos ocupacionais à audição, levando-se em consideração, inclusive, a exposição à vibração e a agentes ototóxicos ocupacionais. Disponibilizar cópias de exames audiométricos aos empregados. Nos casos em que os exames audiométricos de referência demonstrem alteração cuja evolução esteja em desacordo com os moldes definidos neste anexo, para a PAIMPSE, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve verificar a possibilidade de presença concomitante de mais de um tipo de agressão ao sistema auditivo, orientar e encaminhar o empregado para avaliação especializada e definir sobre a aptidão do empregado para a função, participar da implementação e aprimoramento de programas que visem a conservação auditiva e prevenção da progressão de perda auditiva de empregados, acometidos e de outros expostos a riscos ocupacionais à audição, levando-se em consideração inclusive a exposição à vibração e agentes ototóxicos ocupacionais, e disponibilizar cópia de exames audiométricos aos empregados. Modelo de formulário para registro de traçado audiométrico. Orelha direita, orelha esquerda. Observação. A distância entre cada oitava de frequência deve corresponder a uma variação de 20 dB do eixo do nível de audição. Símbolos para registro de audiometrias. Orelha direita, orelha esquerda, via de condução aérea, via de condução óssea. Observações. Os símbolos referentes à via de condução aérea devem ser ligados por meio de linhas contínuas para a orelha direita e linhas interrompidas para a orelha esquerda. Os símbolos de condução óssea não devem ser interligados. No caso de uso de cores, a cor vermelha deve ser usada para símbolos referentes à orelha direita e a cor azul deve ser usada para símbolos referentes à orelha esquerda.